objetivo principal: atingir a humanidade toda, trazendo uma revelação diferente de Deus, como nós temos visto. Não é uma revelação de Deus exclusiva para espíritas, não. É uma revelação de Deus como a terceira grande revelação moral do planeta, nos apresentando informações mais claras e consonantes com a própria ciência deste Deus, deste mesmo Deus que nos foi revelado há algum tempo, e a gente conhece um pouquinho na história do Ocidente, sobretudo através do Antigo Testamento, que tinha algumas características, e características essas que não batiam muito com a nossa própria realidade ou com a nossa verdade. Agora não. A ciência conseguiu comprovar, como nós vimos, que a Terra não é o centro do universo e que esse universo é infinito e está em expansão, como o próprio Einstein disse. Então, Deus é bem maior do que aquilo que nós já tínhamos visto até então. Por isso, essa revelação dos Espíritos não é exclusivamente para determinada classe, é para toda a humanidade. Partindo desse princípio, nós vamos aí quebrando aqueles preconceitos e a gente vai entendendo por que Jesus, quando foi apresentar Deus para nós, ele chamou de Pai. E ele chamou de Pai e exemplificou esta paternidade durante toda a sua vida pública, sobretudo junto àquelas pessoas que eram discriminadas no seio daquele povo em que ele viveu. Então não teve ninguém que poderia expressar de uma forma melhor Deus do que o próprio Cristo, quando ele chama Deus de Pai. E aí vem trazendo diversas informações sobre Deus. Bom, o Livro dos Espíritos já vai começar para nós com a primeira questão, que é uma das mais famosas, sobretudo aqueles que são espíritas já sabem. Quando Kardec pergunta o que é Deus. E uma pergunta que é interessante, porque ele não individualiza o Criador. Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que. Por quê? Porque justamente ele não sabia, ele não fazia ideia o que seria, o que poderia ser. Com certeza não seria algo relacionado à nossa própria característica humana e material. Então Deus com certeza é maior do que isso. Então ele já pergunta o que é e não quem é. E a resposta também ela é fantástica, porque ele vem dizer que Deus é a inteligência suprema. De novo, aquilo que nós comentamos um pouquinho ontem. Nós não temos outros conceitos, ou pelo menos outras palavras, ou outros atributos para estabelecer a capacidade do próprio Criador. Então, o próprio Kardec, a espiritualidade, utilizou este atributo, inteligência. Só que não é uma inteligência comum, é uma inteligência suprema. E causa primária de todas as coisas, ou seja, que veio antes de qualquer coisa. Mais uma vez, o título deste pequena parte do capítulo 1 é Deus e o Infinito. Por quê? Porque aí nós vamos ter que desenvolver um pouco essa ideia de infinito, que é justamente a questão número 2 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar, mas espera aí, podemos dizer que Deus é infinito? O que nós podemos entender por infinito? Por infinito a gente entende aquilo que a gente já entende como eterno, o que não tem começo e não terá fim. Poxa, mas pode alguma coisa não ter começo e também não ter um fim? Mas de novo, nós vamos esbarrar justamente na falta de sentidos que vão nos fazer compreender melhor todas essas coisas. A questão número 3, Kardec ainda continua, peraí, então eu posso dizer que Deus é infinito? E a espiritualidade vai responder para ele, olha, é uma definição incompleta. Você falar que Deus é infinito é algo muito incompleto. Mas, de novo, atribuiu isso à pobreza da nossa própria linguagem. A nossa linguagem é muito pobre para expressar. Gente, até para nós mesmos, nós temos dificuldade de expressar. Tentem expressar um sentimento. Às vezes fica difícil, nós não conseguimos. A linguagem dos sentimentos é muito mais profunda. Agora você imagina quando a gente está se relacionando com algo que a gente não faz nem ideia. Com certeza vai faltar palavras. Então, a pobreza da nossa linguagem não nos deixa definir bem o que é o próprio Deus. E os próprios Espíritos falaram, pobreza de linguagem.
Na sequência, Kardec vai perguntar de novo aquilo, onde está a prova da existência de Deus? Nós já vimos de uma forma até um pouco exaustiva. A prova da existência de Deus está justamente nos efeitos. Dê uma olhada no universo e aí você pergunta, quem construiu tudo isso? Quem foi o responsável por tudo isso? Quem deu causa e originou tudo isso? É justamente essa causa nós chamamos de Deus. Então, por aquele axioma, pelos efeitos, nós vamos tentar pelo menos conhecer a causa. Kardec vai, como curioso que sempre era e querendo saber todas as coisas, e ele vai falar então, peraí, mas é realmente algo que nós vamos buscar pelos efeitos, mas a gente não tem uma noção exata. Não, mas espera aí, a gente tem pelo menos uma intuição. Sim, os Espíritos respondem, sim, vocês têm uma intuição, um sentimento inato que existe algo além e superior a vocês. Mas Kardec vai dizer, mas isso também não pode ser um fruto da nossa própria educação, da educação que nós recebemos? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui estudando. É até difícil e complicado quando a gente fala que nós precisamos quebrar paradigmas para tentar entender as coisas. Por quê? Porque quando a gente joga lá para a nossa memória qualquer informação nova hoje, ela já vai começar a pesquisar aquilo que eu já tenho na minha memória, lá na minha mente, lá nos meus arquivos. Aí quando eu começo a pesquisar, eu falo, mas será que isso pode ser? Mas espera aí, e aquilo que eu aprendi? Então Kardec fala, será que então não pode ser alguma coisa fruto da educação que nós recebemos? Porque a gente já recebeu desde quando nasceu. Deus existe, Deus é assim, Deus é assado. Aí a espiritualidade fala para ele, mas Kardec, pegue lá os selvagens, os indígenas. Que tipo de educação eles tiveram? E por que eles cultuam algo superior, algo supremo, algo sobrenatural? É porque isso está inato na própria criatura. Mas está inato por quê? Gente, por uma questão muito simples. Está inato porque nós somos criaturas divinas. Nós trazemos o gene divino. E se nós trazemos esse gene divino, fica muito fácil de nós desenvolvermos intuitivamente esta certeza da existência de Deus. Então, não nos preocupemos muito com isso. Não duvidemos muito dessas questões. Aliás, também é forma de ensinar, né? Perguntaram, quando Buda estava ali com seus discípulos, aí chegou uma pessoa e perguntou para ele, Buda, Deus existe? Ele, sim, com certeza. Passado mais um tempo, chega uma outra pessoa e pergunta para ele, ô Buda, gostaria de saber, Deus existe? Aí ele fala, não. Aí ele foi embora, tal. Passa mais um tempo, chega uma outra, terceira pessoa e pergunta, o Buda, Deus existe? Ele fala, olha, eu não sei, você vai ter que perguntar para a sua própria consciência. E aí depois dessas três diferentes respostas, os discípulos perguntam para ele, mas espera aí, para um você fala que existe, para outro você fala que não, e para outro você fala que não tem certeza? E aí Buda falou, olha, cada um deve procurar Deus no seu próprio íntimo. Uns vão procurá-lo na certeza, outros vão procurá-lo na negação, e outros vão procurá-lo na dúvida. Então nós precisamos justamente saber onde nós vamos procurar Deus, na certeza, na negação ou na dúvida. Tá? Gente, a Lídia falou aqui que a imagem está saindo de foco, está acontecendo com todo mundo ou só com ela? Para eu saber que se qualquer coisa eu dou uma mudada aqui na câmera. Aí espero vocês me responder aqui. Enquanto isso eu vou dando sequência. Tá? Então, depois, nessa questão sexta, que Kardec vai falar justamente desse sentimento íntimo, ele pergunta de novo para os espíritos, olha, peraí, então será que nós não podemos encontrar Deus nas propriedades íntimas da matéria? Aquilo que a gente comentou ontem também. Olha, as coisas já estão iniciando, já existem leis que vão tocando tudo automaticamente. Então, se as leis estão tocando tudo automaticamente, será que Deus então não está na propriedade íntima da matéria? E aí a espiritualidade joga a pergunta de novo por aí, mas espera aí. A propriedade, ela parte de onde? A propriedade da matéria é um efeito, não é uma causa. Ou seja,
Não está aí. Não serve como respostas, tá? Então, a propriedade íntima da matéria já é um efeito, não é uma causa. Então, portanto, tudo normal. Então, depois você dá uma olhada ali, porque parece que o pessoal falou que está tudo certinho. Então, vamos seguir. Na questão número 8, Kardec vai perguntar aquilo que a ciência hoje também nos explica. Por exemplo, poderia ser através dessa teoria do Big Bang, ou seja, poderíamos atribuir ao acaso o surgimento do próprio universo? A espiritualidade falou, mas um acaso? Um acaso inteligente? Você já viu falar que o acaso pode ser inteligente? Não, não tem como nós atribuirmos ao acaso, por quê? Porque se fosse assim, seria também um caos. Seria tudo desordenado. Não seria algo tão equilibrado como é, ou como funcionam hoje todas as leis. Então nós não podemos também atribuir ao acaso. Veja, são muitas questões que a gente vai aos poucos, e como Buda disse, nós vamos ter que encontrá-lo ou na certeza, ou na dúvida, ou na própria negação. Mas é algo, de novo, íntimo, é algo pessoal. E daqui a pouco a gente vai ver, ainda vou até trazer uma historinha do Chico para a gente ilustrar isso aqui também. Enfim, dessa primeira parte de Deus infinito, nós vamos lá para a questão número 9, onde Kardec vai justamente perguntar, olha, onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Mas é claro, de novo, através do efeito que eles respondem, através do efeito que a gente vai identificar as próprias causas. Só que é o seguinte, o problema nosso, como diz os Espíritos, é que com o nosso orgulho, a gente não quer admitir que existe alguma coisa superior. A gente ainda quer ser o mais inteligente, a gente quer ser até mais inteligente do que Deus. Então, nós precisamos aprender a admitir que existe sim algo superior e que nós estamos também em constante evolução, ou seja, precisamos crescer e evoluir. Depois, no próximo item, Kardec já vai passar para os atributos da divindade. E aí aquela mesma questão que a gente comentou ontem. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta foi muito clara. Não. Por que nós não podemos? Porque ainda falta sentidos. Faltam alguns sentidos para nós. Esses 5 sentidos que nós possuímos, eles são muito pobres, são muito poucos. Tem muito mais coisas para nós conquistarmos. Gente, eu assisti esses dias um filme chamado Lucy, e estava justamente falando um pouquinho sobre a capacidade do cérebro. E o professor explicando que a gente usa no máximo 5%, algumas pessoas usam até 10% do seu cérebro. E ele foi falando, se a gente usasse 20% ia acontecer isso, se usasse 30% ia acontecer aquilo. Aí chegou no momento que ele falou, eu não sei o que aconteceria se a gente usasse o máximo. E o filme vai mostrando um pouquinho como funciona uma pessoa através de uma substância. Ela acabou desenvolvendo e ela tinha uma capacidade fantástica. Por fim, ela já estava se entranhando em praticamente tudo e todos. Para a gente ver que nós ainda não nos conhecemos bem e o suficiente. Então, agora, essa natureza íntima de Deus, nós ainda estamos longe de conhecer. Por quê? Aí vem a questão número 11. Só quando o nosso espírito não for mais obscurecido e nós não tivermos nenhuma influência da matéria, aí sim nós estaremos preparados para ver e compreender Deus. A resposta da espiritualidade foi fantástica. Ver e compreender Deus quando nós estivermos totalmente depurados, ou seja, quando estivermos livres das influências da própria matéria. E vocês querem o exemplo? Chico Xavier. Chico Xavier, ele conta, inclusive tem um livro A Era do Espírito, que foi escrito, inclusive com comentários de Herculano Pires, que é um filósofo espírita fantástico. Lá no capítulo 28, ele vai contar uma historinha que ele chegou a questionar Emmanuel. Mano, esse negócio de Cristo e tal, de Jesus, como é que é? Eu queria entender um pouco mais sobre Jesus, a sua evolução. E Emmanuel fala para ele, falou, Chico, não vai muito por esse caminho não, que não vai ser muito bom para você. Não vai ser legal. Você não vai conseguir entender. Veja, o Chico conversando com Emmanuel a respeito de Jesus. Só para a gente ter uma ideia
dessa capacidade, tá? Depois vocês peguem no livro Na Era do Espírito, tá lá no capítulo, salvo engano, 28. E aí o Emmanuel vai falar, aí o Chico insistiu tanto que o Emmanuel falou, tá bom, você quer? Então tá, deixa eu te mostrar uma coisa. E aí, lógico, pelas faculdades mediúnicas do Chico, que tinham várias, Emmanuel começa a mostrar para ele como é que funcionava o nosso sistema, tá? E nessa tela ele mostrou, olha, aqui está o planeta e nós girando ao redor do Sol. Depois, Emmanuel amplia a tela e vai mostrar esse sistema nosso, o Sol, girando ao redor de um outro eixo diferente. E fala, ó, tá vendo? Esse gira ao redor desse e depois nós vamos ampliando para girar ao redor de uma outra galáxia. E aí foi mostrando. Chegou num momento que o Chico falou, para. Mano, para. Eu não consigo entender. E ainda faz a brincadeirinha, que tá lá no livro, sim. Eu quero voltar para minha cama e tomar o meu cafezinho. Ou seja, Chico não suportou sequer sair da própria Via Láctea quando Emmanuel estava mostrando para ele, porque a pergunta e as explicações eram sobre Cristo. E ele falou, olha, Chico ainda fala, com todo o respeito que nós temos por Jesus, mas Jesus comanda o nosso planeta. Ainda tem os Cristos que comandam o sistema solar e esses que comandam outras galáxias e por aí afora, ou seja, a evolução ainda vai muito, mas muito longe. E o Chico ainda fala, depois de tudo isto, de todas essas galáxias, aí é que vem Deus. Só para a gente ter uma pequena noção, o Chico não aguentou. O Chico não aguentou, ele parou, não conseguiu nem fechar a nossa galáxia. Gente, a gente sabe que para nós atravessarmos hoje um ponto de um lado da galáxia até o outro da nossa galáxia, nós gastamos 100 mil anos percorrendo a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. 100 mil anos. Agora pergunto, como é que nós teríamos então uma faculdade para poder conceber, ver e compreender o Criador? Está aí a resposta da espiritualidade a essa questão número 11. Realmente nós não temos, vai faltar sentido para nós adentrarmos a essa natureza íntima de Deus. Mas nós vamos chegar lá. Não se preocupem, nós vamos chegar lá, nós ainda vamos ser como um próprio Cristo e muito mais avançados nesta senda, porque o objetivo de toda criatura, a fatalidade, é justamente o crescimento e a evolução. Aí depois vai trabalhando um pouquinho mais nessa questão, já que a gente não pode conceber e conhecer esta natureza íntima, aí Kardec vem junto com a espiritualidade e nos apresenta os atributos da própria divindade. E a partir do momento que ele vai nos apresentando estes atributos, vai ficando mais fácil, ou pelo menos a gente vai desencanando, né? Posso dizer assim vulgarmente, nós vamos desencanando dessa questão de querer conhecer Deus. Nós sabemos e vimos ontem sobre a providência divina que Ele está atuando em tudo o que existe. Ele está presente em todos. Isso é que é importante para nós. Nós podemos confiar nele, nós podemos confiar nas suas leis, que o acaso não existe e não cai uma folha de uma árvore sem que Ele permita. E que também, se nós formos prejudicados ou se nós prejudicamos, esse prejuízo não parte para o coletivo, ele acaba sendo individual. Por quê? Porque ele provê todas as coisas. Então a providência divina está sempre presente. Não podemos e não precisamos nem se preocupar com isso. Então esses atributos apenas vão nos ajudar a entender um pouquinho mais e melhor e desencanarmos um pouco desta questão. Depois, mais adiante, ele vem trazer para nós mais uma vez a questão do panteísmo. Essa questão do panteísmo nós já chegamos a ver em outros estudos, principalmente no início, na introdução ao estudo da doutrina espírita. Tá? E são 3 questõezinhas simples e fáceis da gente conseguir ver e captar. Parte dessa ideia do panteísmo é aquilo que a gente viu ontem da providência divina e, sobretudo, aquele texto daquele espírito Kineman.
tá? Que fala sobre a forma de Deus atuar e que ele está presente em tudo. E onde foi comparado, inclusive, nós. O Espírito comandante, ele tem acesso a todas as informações do nosso corpo. E muitas das vezes ele não precisa mandar em nada. Mas vejamos o que os Espíritos vão nos dizer, tá? Na questão número 14, Kardec pergunta: Deus é um ser distinto? Ou, conforme a opinião de alguns, a resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunidas? Imagine, Kardec chega a perguntar, ou essa doutrina panteísta diz que Deus é a somatória de tudo e de todas as forças. O que nós estamos falando com isso? Nós estamos falando ou querendo atribuir uma imperfeição ao próprio Criador. Claro. Se fosse assim, nós poderíamos, e a própria espiritualidade fala, vocês excluem essa palavra Deus. Se ele for o somatório de tudo que existe, será que nós podemos agregar alguma coisa nessa perfeição toda? Eles falam, não é bem assim. Tá? Deus já é a perfeição. Não tem como vocês juntarem para criar Deus. Ele já existe e vocês foram criaturas, vocês foram criados por ele e vocês vão buscar essa perfeição. Mas não tentem misturar as coisas. E o próprio os Espíritos falam para Kardec: Kardec, não tenta ir muito além, não. Não vá se perder num labirinto onde você poderia nem sair. Essas doutrinas que vêm, como o próprio panteísmo, está querendo explicar o inexplicável. Nós já falamos, Deus é a origem de todas as coisas. Não tem como ele ser a somatória de todas as coisas. Tá? Imagine a perfeição e a perfeição estendendo todos os seus tentáculos para todas as partes e todas as pessoas. E não que todos estão voltando e formando um Deus. Muito simples. Depois, ele ainda vai perguntar, mas segundo a opinião de alguns outros, pode ser que todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam um conjunto? Mais uma vez, Kardec insiste. Ele fala, não, o homem, não podendo fazer-se Deus, quer pelo menos ser uma parte deles. Aí a gente imagina, né? Uma parte dele, desculpa. A gente imagina, a espiritualidade deve ter até se irritado um pouquinho com Kardec. Mas eu já falei, por que você está insistindo? Não estou falando com você? Ó, vocês estão querendo que, como vocês não podem se fazer, aliás, vocês não podem nem conhecer e compreender Deus, vocês estão querendo ser parte dele. Onde vocês estão com a ideia? É interessante como que a gente imagina, né? Eu fico imaginando, tentando imaginar este diálogo de Kardec com os espíritos, tá? Nessas insistências, nessas perguntas, né? Com os espíritos. É até bem interessante. E, por fim, Kardec vai nessa questão número 16, que é a última dessa parte. Ele vai perguntar para a espiritualidade, mais uma vez, sobre essa questão. Olha, aqueles que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Continua insistindo naquilo, olha, todos juntos vamos formar Deus. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus por toda parte, visto que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? Resposta muito simples. A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. De novo, gente, a questão até vai ser um pouquinho longa, mas mais uma vez, Kardec está fazendo o quê? Ele está insistindo, porque ele queria esclarecimento e queria que nós também ficássemos esclarecidos com relação a isso. Porque se a gente for analisar, pode até ser, para você explicar que Deus está presente em tudo e em todos, é mais fácil você adotar a teoria de que todos formam Deus.
Não, se todos formam Deus, então fica fácil, porque Deus realmente está em tudo. Ele é a reunião de tudo. Mas a espiritualidade fala, olha, isso aí vocês vão conseguir pela lógica raciocinar. Pela lógica vocês vão concluir que isso é um absurdo. Porque não tem como você pegar, inclusive, partes imperfeitas, partes limitadas, para justamente tentar formar um todo infinito, que não teve princípio e não vai ter fim. Então a própria lógica nos leva a essa conclusão, que é o que eles falam com Kardec. Tá? E outra, vamos repetir o que eles falaram na questão anterior. Não vamos tentar aprofundar muito onde nós não temos ainda condição e capacidade. E aí é que vai entrar aquela parte que o próprio Cristo sempre nos falou. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas qual verdade nós estamos procurando? Porque às vezes a gente quer procurar aquela verdade que está fora de nós. E a gente esquece de procurar a verdade que está dentro de nós. E uma das verdades que está dentro de nós é justamente a nossa pequenez, a nossa própria ignorância, a ausência de sentidos, como dizem os espíritos. Se eu não tenho sentidos o suficiente, eu preciso, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu preciso me libertar dessa minha própria ignorância, de tentar querer descobrir e conhecer algo que eu não tenho como conceber. Então não é só essa liberdade que Cristo falou, não é só a liberdade ou a verdade que vem de fora para dentro, mas sobretudo daquela que, como Sócrates, como aconteceu com Sócrates, que ele conseguiu descobrir a frase, interpretou a frase que estava no templo de Delfos justamente nesse sentido. Quando ele concluiu que ele nada sabia, daí ele se tornou o ser mais sábio do planeta. Então, é uma das questões que a gente precisa sempre avaliar. Espera aí, vou conhecer a verdade, mas eu tenho que conhecer os meus próprios limites. O Chico tentou, insistiu, chegou no momento, ele falou, mano, para que eu não dou conta. E às vezes a gente também fica querendo insistir demais, como Kardec foi insistindo e eles falaram. Então, fechando justamente essa questão de Deus, nós temos mais que nos ocupar de entender bem as suas próprias leis. Nós temos com certeza a intuição, tá? E a intuição pode ser algo que a gente venha desenvolver bem mais adiante. Nós temos essa intuição e a certeza de que ele existe. Ou até mesmo a negação. Como diz Buda, procure na negação que às vezes a gente vai encontrá-lo. Porque vai chegar no momento que nós não vamos conseguir mais dar explicações e responder às nossas próprias dúvidas. Ou na incerteza. Mas o que nós não podemos fazer é deixar de caminhar e deixar de compreender isso que está à nossa volta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Toda ela, inclusive esta íntima, a verdade íntima. Bem, era o que nós tínhamos justamente para este